Você já se perguntou como que o Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, financia toda essa produção? O que permite que produtores rurais de diferentes portes tenham acesso a recursos para plantar, colher, investir em tecnologia ou infraestrutura? Nesse episódio, vamos entender como que funciona o crédito rural, como que ele surgiu, quem pode acessar o crédito rural, de onde vem esse dinheiro e por que ele é tão importante para o agro brasileiro e para nossa economia. Crédito rural é uma linha de financiamento específica voltada à produção agropecuária no Brasil. O objetivo dessa linha é impulsionar o setor rural, oferecendo recursos com condições especiais para atividade como custeio, investimento, comercialização e também industrialização da produção agrícola e pecuária. Esse crédito não são empréstimos comuns que eu e você vamos lá na porta do banco pedir, tá? Eles contam com taxas de juros que a gente considera como subsidiadas, prazos mais longos e regras próprias definidas pelo governo federal. Para não passar em branco, a gente usou o termo taxas de juros subsidiadas, e para deixar bem claro esse termo, quando a gente usa taxas de juros subsidiadas, geralmente está conectado com alguma linha de crédito oferecido pelo governo, onde a taxa de juros vinculado a essa linha de crédito acaba sendo mais barata para quem está tomando esse crédito, justamente porque está voltado para uma área de investimento específica estratégica para o crescimento do nosso país. Então não é a mesma taxa de juros que eu e você pegamos no banco, que acaba olhando muitas vezes para a taxa de juros básica aqui do Brasil, para o CDI e assim por diante. É uma taxa de juros diferente. A estrutura moderna do crédito rural começou a se consolidar com a publicação da Lei 4.829 lá de 1965, que estabeleceu a Política Nacional do Crédito Rural. O objetivo desde então era bem claro: garantir que o produtor aqui no Brasil tivesse acesso a recursos para viabilizar sua produção e contribuir para o crescimento do país. Lá na década de 60, o Brasil tinha um desafio muito grande de modernizar a nossa agricultura. E o crédito rural foi uma resposta institucional para tornar isso possível. Ele ajudou a financiar insumo, máquina, armazenagem de grãos e também tecnologia, que a gente importou muito naquela época. Isso ajudou a transformar o Brasil hoje em uma grande potência agrícola. Os recursos do crédito rural acabam vindo de diferentes fontes, muitas vezes públicas, mas também privadas, e geralmente são coordenados principalmente pelo nosso governo federal. Uma das principais fontes que a gente tem é o que a gente chama de poupança rural, onde uma parte do que os bancos captam como depósito precisa ser direcionada obrigatoriamente para a operação de crédito agrícola. Outra fonte importante é o nosso Tesouro Nacional, que destina parte da verba para alguns programas específicos, principalmente quando tem subsídio de juros. Nesse bolo todo também entram os fundos constitucionais de financiamento, como FNE, FNO e FCO, além dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e também de bancos múltiplos, como o nosso Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Mencionei aqui o BNDES, não posso deixar de mencionar que a gente gravou recentemente um episódio sobre o BNDES aqui no Plano Real. Se você não escutou, volta acho que 2 ou 3 episódios atrás para aprender o que é e como ele funciona. Todas essas fontes juntas formam o que a gente chama de Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, que é também monitorado pelo nosso Banco Central. De forma bem resumida, em menos de um tweet, o crédito rural ele é uma política pública, estruturada, com dinheiro público, mas também privado, voltado para impulsionar a produção do nosso sistema agrícola, do campo, das pessoas que fazem realmente toda essa produção agrícola e agropecuária no Brasil girar. Qualquer pessoa física ou jurídica que exerça atividade agrícola ou pecuária pode acessar esse crédito rural dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural, desde que possa comprovar que o recurso vai ser usado para essa finalidade. Isso aqui inclui desde o pequeno produtor rural familiar até grandes empresas do nosso agronegócio. Cooperativas agropecuárias também têm acesso a algumas linhas específicas para esse tipo de financiamento. E o tipo do crédito e as condições sempre variam conforme o porte do solicitante, objetivo dessa operação
e o enquadramento dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que a gente chama de PRONAF, para os pequenos ou principalmente para linhas voltadas para médias e grandes produtores. Não faz sentido a gente ter uma cobrança de juros ou uma linha de crédito para um grande agricultor que seja idêntica à de um agricultor familiar, principalmente porque capacidade de pagamentos acabam sendo muito diferentes e no Brasil a gente tem um levante, um número muito grande de produtores rurais que são produção familiar. Então é importante que o nosso governo e o sistema que oferece crédito para esses segmentos tenha esse discernimento e principalmente para que todas essas áreas consigam ter um crédito mais justo. Quem define os critérios e acompanha os limites desse crédito dentro do nosso sistema rural é o Banco Central, que ele também exige que todas as operações sejam registradas e sigam parâmetros de risco e sustentabilidade. Então é importante que o acesso ele é amplo, mas precisa seguir diretrizes técnicas, ambientais e financeiras que são super bem definidas. Na prática, o crédito rural funciona como um empréstimo com finalidade específica. O produtor entra em contato com uma instituição financeira autorizada, pode ser um banco público, privado ou cooperativa de crédito, e apresenta um projeto técnico ou um plano de utilização do recurso. Esse plano mostra como que o dinheiro vai ser usado, seja aí para custeio, investimento, comercialização ou industrialização. A instituição vai analisar a viabilidade econômica, vai verificar garantias, aprova o crédito e aí sim libera esse recurso. Dependendo da linha que for usada, o produtor pode ter alguma carência para começar a pagar, taxa de juros subsidiada pelo governo e prazos mais longos para quitação. O monitoramento dessa operação ele é feito sempre de forma contínua, tanto pela instituição financeira quanto por órgãos reguladores. É justamente esse processo que garante que o dinheiro vai ser bem aplicado e que os objetivos da política agrícola nacional vão ser cumpridos. Olha, segundo os dados mais recentes do nosso Banco Central, o crédito rural movimenta centenas de bilhões de reais todos os anos. Por exemplo, o Plano Safra de 2023-2024, do nosso governo federal, ele acabou destinando mais de 435 bilhões de reais para apoiar médios e grandes produtores, além de mais 71 bilhões só para a agricultura familiar. Isso mostra o tamanho do agro na economia brasileira e quanto o crédito rural é essencial para manter esse motor funcionando. O agro no Brasil responde por mais de 20% do PIB nacional, mas sem financiamento, grande parte da produção não ia sair do papel. O crédito rural viabiliza desde o pequeno agricultor que planta para a feira da cidade até grandes grupos que exportam commodity para o mundo inteiro. Ele é uma das engrenagens que fazem o Brasil ser protagonista no agronegócio global. Com ele, o país financia o seu campo, sustenta seu crescimento e alimenta milhões de pessoas, aqui e lá fora. Conhecer como ele funciona é entender um pedacinho essencial da nossa economia. O Plano Real dessa semana vai ficando por aqui, porém eu tô sempre falando sobre o mercado financeiro e meios de pagamento lá no meu LinkedIn. Só procurar por Gabriel Falck, clicar em seguir ou mandar um e-mail para falecom@gabrielfalck.com.br. Se curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal. A edição desse podcast foi feita por Randy Maldonado. Número de contato na descrição do episódio.